Esta história começa com o nosso protagonista, que nos conta que há 2 semanas sua esposa partiu seu coração em 1000 pedaços. Okaya Mitsuko foi traído por sua esposa. Estávamos juntos desde a faculdade. Ela era popular com todos, e era minha esposa, meu orgulho e alegria. No entanto, jamais imaginei que ela me trairia com meu colega Júnior. Quando a encontrei naquela situação, ela disse: "A culpa é toda sua." Realmente ridículo. Será que Misae foi embora com o amante? Bom, acho que não me importo mais. Talvez eu vá sair para comer algo. Enquanto saía de casa, pensando o que eu deveria comer, talvez algo luxuoso. Em frente à sua porta havia uma garota sentada, uma colegial chorando. Ela o chamou de sensei. Okaya não entendeu, mas pensou: uma colegial? O que está acontecendo? A garota, corada, olhou para ele e disse: "É o sensei." Nesse momento, alguém gritou para Okaya: "Você fez minha irmã mais velha chorar." Ele olhou para a direção da voz e viu outra garota, uma colegial loira. Observando-a, ele pensou: mais uma? E ainda uma Gyaru? E irmã mais velha? Enquanto ele olhava para as duas, a loira disse: "Nossa, que feio, senhor, fazer minha irmã mais velha chorar." Ei, calma, não chore, irmãzinha." Ele não estava entendendo nada. "Não, eu não fiz nada. O que está acontecendo com essas garotas? Uma loira energética e outra de cabelos pretos longos? Por que estão na frente da minha casa? E por que me chamam de sensei?" Bom, indo direto ao ponto, a garota loira se aproximou e disse: "Ei, senhor, você nos deixaria passar a noite aqui?" E acrescentou: "Em troca de fazermos coisas sujas, tudo bem?" Okaya ficou bastante chocado ao ouvir isso. A Gyaru insistiu: "Você não ouviu? Eu disse que podemos fazer coisas sujas, então nos deixe ficar." Mas ele a interrompeu com um carinho na cabeça e disse: "Eu ouvi, mas essas são coisas que você não deveria dizer." Ela tentou forçar a situação. "Isso não é brincadeira, estou falando sério." Ele respondeu: "Se for sério, é ainda pior. Não tenho essa intenção, então é melhor vocês irem embora." Mas a irmã mais velha segurou as mãos de Okaya e implorou: "Por favor, não temos para onde ir." A Gyaru disse: "Ei, Okarin, você não se lembra da gente?" Sua irmã também disse: "Okin, sensei, você não se lembra?" Então ele se lembrou. "Faz quanto tempo que não ouço esse nome?" Ele reconheceu quem eram as duas. Elas eram alunas da escola preparatória onde ele trabalhou como professor temporário. Isso mesmo, era a escola Togo. Okaya disse: "Agora que penso, havia irmãs gêmeas chamadas Anakari e Ana Nanako, certo?" Nanako se aproximou dizendo: "Sensei, você se lembra da gente?" E encostou o corpo nele. Okaya disse: "Você cresceu, Nanako." A Gyaru Akari abraçou a irmã e disse: "Pois é, agora ela é Copa G. Copa G, sabia?" Okaya tentou mudar de assunto. "Não diga essas coisas desnecessárias." Mas Akari ainda comentou: "Ah, e eu sou Copa F. Minha irmã é grande demais, mas eu também sou bem grande. Preste atenção nisso, viu?" Para Okaya, a atitude dela não havia mudado nada. Pessoas basicamente não mudam. Okarin é exatamente o mesmo de antes, ela comentou. Apesar da aparência delas ter amadurecido, a personalidade continuava igual. Ele a sentou na sala de estar e perguntou: "Mas como vocês souberam que eu morava aqui?" Akari disse: "Não subestime o poder da grande detetive Akarin." Sua irmã apenas se desculpou, dizendo: "Nós sabíamos e lembrávamos do endereço." Okaya ficou surpreso. "Agora que penso, morávamos no mesmo conjunto de apartamentos quando eu estava na faculdade." "Mas como sabiam disso?" Porque depois que o trabalho de Okaya acabava, as duas o seguiam até casa todos os dias desde a escola preparatória. Foi assim que descobriram onde eu morava. Para Okaya, essa era uma novidade. "Isso é crime," ele disse. Nanako pediu desculpas. "Desculpa, eu sabia que era errado." Mas Akari disse: "Do que você está falando? Você era mais empolgada nisso." Realmente nada mudou em 10 anos. Vemos Akari perguntando por que ele estava chorando, mas ele só respondeu: "Não sei, acho que me senti nostálgico." As duas o chamavam de sensei, mas ele se recompôs. "Desculpem esse reencontro repentino. Trouxe refrigerante, podem tomar." Por causa das mãos tremendo, o refrigerante acabou derramando na saia de Nanako. Akari achou graça. "Irmãzinha, só de tocar as mãos do seu amado sensei? Que reação exagerada! Você parece uma donzela." Nanako pediu desculpas a Okaya. "Desculpa, sensei."
mas ele acariciou a sua cabeça. Tudo bem, só tome cuidado da próxima vez. Ele percebeu que ainda tinha o velho hábito de acariciar a cabeça dela e pediu desculpas se foi incômodo. Ela respondeu: não é isso, eu só fiquei aliviada. Depois, a Gyaru Akari pediu para tomar banho. Ele disse: claro, vou te mostrar o banheiro. Ela agradeceu e perguntou se a irmã podia ir junto. Tentou provocá-lo: vamos entrar juntos? Mas logo disse: brincadeira. Ele respondeu: pare de falar bobagens e vá logo. Vou pegar roupas limpas para vocês. Ela disse: "O Kim, você é tão sem graça, poderia se animar mais." Mas ele estava aliviado. Entendo, é porque estamos juntos de novo. Que dia agitado. Perder a esposa para um colega júnior. Garotas desconhecidas batendo à minha porta. Que na verdade eram ex-alunas. Tanta coisa em um só dia. Quanto tempo faz que algo assim aconteceu? Parece até um drama. Existem riscos sociais em deixá-las ficarem aqui. Ainda assim, estou começando a pensar que não tem problema. Talvez seja porque fui traído pela esposa e pelo colega júnior. Estou me sentindo solitário. Então a Gyaru gritou: temos um problema! Ele se virou e viu as duas quase nuas. Elas disseram: a máquina de lavar não está funcionando, sensei. O que fazemos? Ele ficou atônito. Vocês duas? Mas tanto a Gyaru quanto Nanako disseram: o que foi? Está surpreso? Desculpa, mas a máquina está realmente quebrada. Mesmo assim, ele jogou roupas para elas. Mas a Gyaru ainda disse: "O Kim, você é tão sem graça, poderia se animar mais." Mas ele estava aliviado. Entendo. É porque estamos juntos de novo. Na verdade, Okaya não sabe, mas nenhuma das duas esposas foi mesmo em Gates. Estava escrito dessa forma no último passo para fazer Okaya aceitar. Bom, vemos Akari contando que não tinha nada para vestir e disse que iria dormir ali. Ele respondeu que não dava para deixar menores de idade em casa. Então, a Gyaru começou a chorar. Você vai jogar essas inocentes colegiais na rua, Okrin? Até ele pensou que, com a aparência delas, não há garantias de que não se aproximassem homens estranhos. E nenhuma loja de concerto está aberta agora. Mesmo assim, ele estava confuso. Então Akari perguntou: Okarin, você é virgem? A irmã tentou interromper. Akari, o que você está dizendo? A mesma coisa, né? Normalmente você ficaria animado e tudo. Sua irmã pediu desculpas ao sensei. Bem, o que Akari diz pode ser verdade, sabe? Ele respondeu, mandando garotas em idade de casar para fora tarde da noite. Se algo acontecesse, não daria para evitar. Ele ficou bem sem palavras na frente da Nako. Como o Nanako disse, desculpe, vamos passar a noite na lavanderia próxima. Mas ele decidiu deixá-las ficar aqui, e elas ficaram bem animadas com isso. Aliviadas se abraçaram dizendo: conseguimos, conseguimos, irmã, conseguimos. Graças a Deus. Ele também se sentiu aliviado, pensando: não sei por que disse que as deixaria ficar. As palavras simplesmente saíram. A garota disse: então vou fazer comida. Minha irmã é muito ruim na cozinha, então pague com seu corpo. Sua irmã disse: Akari, não diga coisas desnecessárias, sabe? Nossa! O protagonista apenas olhou para elas rindo e brincando. Vocês ficam só hoje. Entendido. As gêmeas que se infiltraram no meu coração ferido não têm para onde ir. A cena muda para suas memórias no escritório. Alguém o chamou. Okaya, você sabe que foi chamado de editor da janela C? Ele se perguntou: o que é isso? Enquanto seu júnior disse: você não sabia que todo mundo está falando isso, sempre sentado perto da janela, e ninguém sabe o que você estava fazendo? Okaya disse: ainda devaneando na sua cadeira hoje e não indo para casa ainda? Isso é muito diferente. Seu júnior disse: você realmente se dedica, né? Entendo. Bem, horas extras inúteis. Parabéns. Okaya respondeu a ele: não é inútil, no entanto. Kazaguava, já indo embora? Seu júnior disse: isso mesmo, tenho um encontro com minha garota agora. Ela é super gostosa. Quer ver uma foto? Ela se chama Mai. E ele acordou. Era tudo um sonho. Ele pensou nisso. Vou deixar essas garotas dormirem na cama ou o quê? Se arrumando todo. Ele saiu do quarto. Lá estava a Akari, que disse bom dia para ele. Ela se vestiu toda bem como uma cozinheira. Ele perguntou: o que aconteceu com seus uniformes? Estragou com cola? Vemos que de manhã ela chutou a máquina de lavar e de alguma forma ela começou a funcionar. Bem, mais importante que isso, olha, fiz café da manhã para você, óbvio. E era uma tostada fabulosa com manteiga e café.
Depois de comer isso, ela se orgulhou um pouco e disse: Ok, você estragou tudo. Não tinha nada na geladeira. Por causa disso, tive que ir à loja sem maquiagem. Ele respondeu: Sério? Ela disse: Sério? Pera, sua esposa? Pode ser seriamente a pior. Aquela bruxa nem cozinha para o marido e ainda o trai. Parecia que a Akari estava realmente brava. Não apenas como esposa, ela é um fracasso como ser humano. Mas Okaya ficou um pouco confuso quando perguntou como você sabe que a Misai traiu. Isso assustou a alma da Akari, que disse, bem, é meio que... Ela então mudou de assunto e disse, de qualquer forma, coma a sua comida, vamos, vai esfriar. E o empurrou. Aqui está, Okaya. Dizendo, seu café gelado, sem açúcar, bastante leite, né? Ele ficou muito surpreso que ela lembrou de tudo isso. Eu te disse tantas vezes que café frio é o melhor de manhã. Akari olhou para ele dizendo, não faça essa cara sombria, Okaya. Por causa de alguma mulher estúpida, apenas esqueça ela, ok? Mesmo para ele, essa parecia a decisão certa, porque ele não fez nada errado. De qualquer forma, Akari disse para ele, exato, quem está errada é a esposa idiota. Esqueça ela e siga em frente. Como comigo. Sou uma pechincha total, que tal? Me leve junto com minha irmã como um pacote. Ela gritou para sua irmã dizendo, ainda dormindo? Ela tem pressão baixa, vou acordá-la. De qualquer forma, Okaya o parou dizendo, espere, estou indo para trabalhar agora. Ela não conseguiu entender e perguntou, é sábado, sabe? Ela estava confusa. Ele explicou para ela, sábados não importam para editores. Ela então percebeu. Ah, é uma empresa exploradora. Ela disse, que estranho, você é um assalariado, mas não tem fins de semana livres? Já deixa um lugar assim? Ela disse, não, você está certo. Bem, quando ele estava saindo, vemos que ela se curvando para ele, falando seu nome, se aproximando dele e dando um beijo na bochecha, dizendo, amuleto de sorte para energia, tenha um bom dia. Era mais como se ele fosse o marido dela, e ele disse, estou saindo, voltarei cedo. Entendido? Tchau. Era mais como se eles já fossem um casal. De qualquer forma, quando ele estava saindo, alguém o chamou dizendo, Sensei! Era nada menos que Nanako, que acabou de acordar. Ela disse, Sensei, tenha um bom dia. Ainda sonolenta, ele disse, sim, tchau. Na empresa Takanawa, ele pensou no seu júnior, pensando no dia que Kasaguava me provocou. Como no sonho desta manhã, depois de uma noite em claro no trabalho, voltei esquecendo de contatar Misai e a encontrei com Kasaguava na cama com minha esposa. Ela botou toda a culpa nele. Mas para ele, Kasaguava, desde o dia que entrou na empresa, era bom em encantar pessoas. Além disso, com seu rosto doce, muitas mulheres ficaram do lado dele. Esse tipo de cara estava traindo com minha esposa. Quero confrontá-lo quando ele chegar. Mas foi chamado pelo editor-chefe logo de manhã. Que cara devo mostrar no escritório? Veremos o que aconteceu quando o editor-chefe disse, desculpe por te jogar isso tão cedo, Okaya, mas quero que você deixe a editora Takanawa. Ele ficou confuso. Deixar? Por que tão de repente? Editor-chefe, Junikeia. Vemos que era uma mulher. Ela disse que é simples. Há um rumor circulando no departamento editorial que você está tendo um caso. Ele não conseguiu entender. Eu estou tendo um caso? Quem diz isso? Por que alguém diria isso? Ela disse, se acalme. Você é casado, né? E ainda assim, supostamente está tendo um caso com o partner de alguém da nossa editora. Ele disse, isso não é verdade. Quem te contou essa bobagem? Vemos que foi aquele idiota lunático, Kisagawa. O protagonista sabia o tempo todo. Ele perguntou, por que assume que ele está falando a verdade e não eu? Ela disse, porque ele não é o tipo que mente. Ele pensou consigo mesmo. Então, o rumor de que o editor-chefe e eu estávamos envolvidos era verdade afinal. Ela estava bem corada quando disse isso. Bem, o protagonista já estava acabado e disse, sim, é hora. Não tem nada. Entendo. Estou indo dessa empresa. Ela ficou bastante chocada. Saindo da empresa? Ele disse, sim, mais ou menos. Você foi a quem me disse para sair, afinal. Ela tentou pará-lo, dizendo, não, eu só quis dizer deixar a editora. Não precisa sair da empresa. Ele disse, estou bem, estou saindo. Com licença. No terraço ele estava bastante bravo, dizendo, droga. E gritou. Alguém veio atrás dele dizendo, ei, Nawai, não grita assim, sabe? Este era o vice-editor-chefe, Yumatsu. Ele o chamou dizendo, quer trocar uma ideia? Ele disse,
Depois de ouvir toda a história do Okaya, então foi isso que aconteceu? Não adianta tudo parecer estranho. Um cara sério como você não teria um caso. Eu disse isso para ela também, mas ela não ia ouvir um velho como eu, sabe? Okaya disse para ele: vice-editor-chefe, você acredita que eu não traí? Ele disse: claro, posso dizer só de olhar que você não é esse tipo de pessoa. Você sempre ficou até tarde, trabalhou mais que todo mundo e contribuiu tanto para este lugar. Não importava o que os outros pensassem, você continuou nos apoiando. Não existe como alguém como você trair. Sou realmente grato. O protagonista estava com lágrimas nos olhos depois de ouvir isso. O vice-chefe disse: Devo falar com os superiores por você? Mas ele disse: não, já estou saindo. Ao ouvir isso, o vice-editor-chefe ficou bastante chocado. Você está realmente saindo? Bem, sim, simplesmente não quero mais ficar aqui. Ele conseguia entender e disse: entendo. Então fez uma oferta ousada ao protagonista. Ei, Okaya, se você estiver disposto, que tal começar uma nova editora comigo? Uma nova editora? Sim, estou planejando sair daqui em breve e começar uma nova empresa de light novels. Começar uma nova empresa de light novels nesta época? Sim, há muitas coisas que não conseguimos fazer nas grandes editoras. Trabalhos de baixa qualidade não conseguem aprovação aqui. Provavelmente não será permitido que eu saia sem ser visto. Além disso, tenho reclamações sobre como as coisas funcionam aqui. Turnos de fim de semana, indo para casa de manhã, é insano, não é? Deveríamos ser funcionários regulares. Ele se lembrou de como o Akari lhe disse: isso é estranho, você é funcionário de uma empresa e não tem folga nos fins de semana? Saia de um lugar assim logo, sério. Então ele disse: você está certo. Por favor, me deixe me juntar a você. E foi assim que ele se juntou, ou melhor, fez de sua nova empresa seu lar. Ele chegou, estava tão cansado e estava prestes a dormir, caindo na cama. Pensou que algo parecia macio e fofo. O que é isso? Era nada menos que Nanako, dormindo debaixo de seu cobertor. Ele ficou bastante agitado ao vê-la falando seu nome enquanto dormia. Ela agarrou Okaya firmemente enquanto ele tentava dizer: espere, Nanako. Ao ouvir a voz, Akari disse: você chegou em casa? Ela olhou para os dois e ele tinha bastante tensão no rosto ao vê-la, mas ela apenas fez um sinal de positivo dizendo: ok, Okaya, entendo o que está acontecendo. Espere, você está realmente entendendo errado? Ela disse: está tudo bem, tomem seu tempo. Acenando para eles enquanto o protagonista se levantou para detê-la. Eu disse para esperar. Droga! Vimos Nanako acordando. Sua Akari-chan, você estava tão barulhenta? Ela disse para sua irmã: é ruim, ele voltou. Sabe, ele te viu dormindo na cama dele, certo? Ao ouvir isso, Nanako ficou bastante em apuros. Ela estava bastante atordoada e se afastou de sua cama enquanto disse: não, você entendeu errado, não é o que parece. Se acalme, está tudo bem. Ela estava em uma montanha-russa de emoções. Sua irmã Akari disse: será que Oni estava fazendo coisas perversas na cama do Okaya? Ver isso rendeu um tapa na cabeça de Okaya dizendo: não provoque sua irmã demais. Você estava limpando, não estava? O aspirador está no chão. Obrigado por isso. Akari, não provoque Nanako demais também. Ela pediu desculpas e então disse: certo, o jantar está pronto, então vamos comer. Ela olhou para ele e a cena mudou para o jantar. Comendo, ele pensou: isso está tão bom, não é? Por que está tão delicioso? Ele se perguntou quando Akari deu uma resposta. Bem, eu coloquei muito amor para você, Okaya. Isso deixou um pouco ansioso. Amor, hein? Essa cara... Ela se levantou e disse: você acha que estou brincando, não é? Estudei muito culinária e tudo isso para que eu pudesse seriamente me tornar sua esposa, Okaya. Dizendo isso, ela sabia que, Okaya, você totalmente só nos vê como estudantes, certo? Vai ser uma longa jornada. Vamos dar o nosso melhor, disse para sua irmã. Nanako estava toda corada e madura, olhando para ele dizendo: me desculpe, o que foi? Estava tão gostoso, não conseguir ouvir nada. Obrigada, irmã mais velha. Você é uma garota tão sem esperança. Mesmo assim, ainda é fofa, Akari disse. A propósito, Okaya, o que vem a seguir? O que você vai fazer sobre aquela esposa idiota? Ele disse: estou me divorciando dela. Vemos as duas pulando ao ouvir isso. Ele se perguntou: por que estavam tão animadas? Okaya está planejando apresentar os papéis do divórcio o mais rápido possível. Não tenho tentado entrar em contato desde amanhã para falar pessoalmente. Então Akari perguntou se havia alguma resposta. Bem, ela está lendo tudo e me ignorando.
Akari disse que ela é seriamente a pior, não apenas como esposa, ela falhou como ser humano. Boa decisão terminar. Quanto à pensão alimentícia, posso simplesmente deixar passar. Questões de dinheiro tendem a se arrastar. Akari disse, bem, você trabalha em uma grande empresa, Okaya. É, como se você não precisasse desse dinheiro de pensão por pena. Ele contou a ela sobre o que aconteceu dizendo, eu saí. As duas ficaram bastante estagnadas. Elas não conseguiam entender. Tremendo, você saiu? Estavam bastante atordoadas, dizendo, por que isso? Bem, como eu devo dizer isso? Ele disse que o vice-editor-chefe me convidou para começar uma nova editora. Bem, eu tenho bastante dinheiro, não vou ganhar tanto quanto antes, mas ainda vou ganhar muito da próxima vez também. Akari disse, não se preocupe, Okaya, esta segunda esposa criança vai apoiar firmemente a casa. Apontando para ela, Nanako disse, e eu serei a primeira esposa criança e farei o meu melhor para economizar dinheiro, também farei o meu melhor à noite. Murmurou, parecia que as duas garotas eram mais esposa que a mulher com a qual ele estava casado. Ele disse, bem, deixando esse tipo de conversa de lado, tenho algo para dizer a vocês. O que é, Okaya? Devo ajudar com isso? Bem, ele disse, não. Disse ontem que era apenas uma noite que vocês podiam ficar. Ele perguntou às duas, ei, vocês duas, o que querem dizer com não ter para onde ir? Me digam a razão de fugir de casa. Ele repetiu a pergunta. Ei, você também, o que quer dizer com não ter para onde ir? Seus pais não estão preocupados? Akari disse, não há como eles estejam preocupados. Essa pessoa. Nanako respondeu, não quero voltar para aquela casa, nunca mais. Hesitação estava em seus rostos. Okaya perguntou, isso não significa que vocês devam ir à polícia ou serviços infantis? Mas Akari disse, impossível, nenhum deles nos ajudou em nada. Então, antes de virem a mim, elas já haviam tentado pedir ajuda. As duas garotas estavam bastante hesitantes em dizer isso. Ele pensou consigo mesmo que, parece que não resolveu nada. Parece que o problema é realmente profundo. Akari disse, vovô e vovó, eles já foram. Os nossos parentes nem mesmo nos ouvem adequadamente. Nanako disse, não sobrou mais ninguém além de você, sensei. É o único adulto em quem podemos confiar. As duas pensaram que não há razão para Okaya sofrer por causa de uma mulher estúpida como aquela, mesmo passando por tudo isso. Elas ainda se preocupavam com ele e tentavam animá-lo. Ele pensou sobre isso e percebeu que tudo o que estava pensando era sobre si mesmo. O que posso fazer por elas duas? Elas estavam tremendo, estremecendo quando ele disse, tudo bem, vocês podem ficar aqui por um tempo. As duas ficaram um pouco coradas, dizendo, isso está realmente bem? Somos menores. Se vivemos juntos, vai ser um fardo financeiro para você, sensei. Ele deu tapinhas na cabeça de Nanako, dizendo, não seja boba. Não estou tão quebrado que precise de criança se preocupando comigo. Ela tinha lágrimas nos olhos. Ele disse a elas que não precisam se preocupar nem um pouco com despesas de vida. Vamos sair e comprar suas necessidades diárias amanhã. As duas se sentaram quietas quando Akari disse, sério? Isso está bem. Ela estava bastante corada. Por outro lado, Nanako pensou, não está certo, já estamos causando tanto problema para você. Mas o próprio Okaya não achava que fosse um incômodo, nem 1%. Não entendam isso errado, sou vosso Okai-san. Precisam ser mais despreocupadas como Akari, Nanako. Akari disse, Okaya, seu malvado, vou te beijar agora. Fazendo um movimento. Ele perguntou, por quê? De qualquer forma, as duas agora suspiraram de alívio, dizendo, agora finalmente posso começar a viver com Okaya sem preocupações. Okaya perguntou antes disso, o que vocês duas vão fazer sobre a escola? Elas disseram, são férias de primavera, certo? Então não tem escola. Nanako disse, o ensino médio que frequentamos é apenas uma curta viagem de trem daqui. Akari termina dizendo que eles ainda têm bastante tempo antes do início do novo semestre, então tudo vai ficar totalmente bem. Então o Karin levanta a grande questão. E a mensalidade? Nanako não parece nem um pouco estressada e diz que isso não será um problema. O Karin concorda com a cabeça e diz que, se surgir qualquer coisa, eles devem avisá-lo com certeza. No entanto, ele faz uma observação mais realista. Explica que realmente precisa falar com os pais delas, porque não pode deixá-las morar com ele sem obter permissão adequada primeiro. Isso deixa a Akari claramente um pouco nervosa, soltando um som preocupado, enquanto Nanako apenas diz calmamente que entende. Na manhã seguinte, vemos Akari acordando e se espreguiçando. Ela percebe que Nanako ainda está profundamente adormecida, e mesmo dormindo, Nanako murmura o quanto ama sua sensei.
É bem fofo, mas isso claramente faz a Kari refletir. Ela olha para a irmã dormindo e se lembra de uma época em casa quando Nanako perguntou se elas não deveriam simplesmente fugir. Naquele tempo, Nanako a abraçou e prometeu que nunca deixaria a Kari ficar sozinha. A Kari encara a irmã com um olhar muito sério. Ela se lembra de como Nanako prometeu que desde que a Kari estivesse feliz, isso era tudo que importava. A Kari confere o celular e vê que não há nenhuma mensagem nova da família verdadeira delas, o que a faz se perguntar se essa nova família com o Okarin não seria, na verdade, muito melhor para elas. Nanako finalmente acorda e percebe que a Kari está agindo de forma um pouco estranha, mas a Kari disfarça, dizendo que não é nada. Por dentro, a Kari faz uma grande promessa. Ela vai garantir que sua irmã e Okarin fiquem juntos, não importa o que aconteça. Nesse momento, Okarin entra no quarto para desejar bom dia. A Kari imediatamente volta ao seu modo super animado e o cumprimenta em voz alta. Okarin comenta como ela já está cheia de energia tão cedo e a Kari brinca dizendo que ser energética é praticamente a única qualidade boa que ela tem. Nanako, por outro lado, está super tímida e mal consegue dizer um bom dia. A Kari provoca a irmã dizendo que só ser bonita não vai ser suficiente para conquistar o coração de Okarin. E não para por aí. Ela diz que Nanako precisa mostrar mais charme, mas Okarin não aceita isso e dá um leve e brincalhão cascudo na cabeça de Akari. Toda atrapalhada, Akari começa a pedir desculpas por ainda não ter terminado de fazer o café da manhã. Mas Okarin apenas estende a mão e acaricia gentilmente a cabeça dela. Ele pergunta por que ela está se desculpando e lembra que fazer o café da manhã não é obrigação dela. Diz com muita gentileza que ela é uma criança, não uma empregada doméstica, e que não deve se sentir pressionada. Akari fica profundamente tocada por sua bondade e por um instante fica sem palavras, mas logo se recompõe e insiste que já que ele é quem ganha o dinheiro, ela deveria pelo menos cozinhar para ele. De repente muda de ideia e diz que vai fazer o café da manhã agora mesmo. Okarin a interrompe novamente com um olhar sério, porém gentil. Ele diz às duas que ainda são menores de idade, ainda são apenas crianças. Diz que embora seja grato por elas saberem cozinhar, não precisam assumir a liderança das tarefas domésticas. Ele olha nos olhos delas e diz que elas deveriam tentar depender mais dos adultos. Isso deixa a Kari completamente emocionada, e ela admite que não consegue lidar quando ele é tão doce assim. Para aliviar o clima, Okarin sugere que todos saiam para um lugar perto da estação que tem ótimos cafés da manhã. A Kari topa na hora, e até Nanako concorda que parece uma ótima ideia. A cena começa em um café muito bonito, com uma atmosfera tranquila. Nanako comenta o quanto gosta do lugar porque ele é aconchegante, e Okarin sorri dizendo que ela tem bom gosto, já que também é um dos lugares favoritos dele. Ele pergunta a Akari se ela também gosta desse tipo de lugar, mas Akari está tendo um verdadeiro colapso interno. Ela está corando intensamente e se perguntando por que, em nome de tudo, acabou sentando bem ao lado de Okarin. Ela pensa que sua irmã mais velha, Nanako, é quem deveria estar sentada ali, toda próxima e charmosa. Okarin percebe que elas estão um pouco quietas e comenta que estar ali traz muitas lembranças. Ele relembra a época em que costumava dar aulas particulares para as duas no cursinho e diz que elas se sentavam exatamente assim naquela época. Nanako apenas concorda com um pequeno e doce aceno de cabeça. Okarin aponta que enquanto Akari não conseguia ficar parada ao lado da irmã, ela ficava estranhamente quieta sempre que se sentava ao lado dele. Akari percebe internamente que, claro que ficava quieta, era porque estava sentada ao lado da pessoa que amava. Para mudar de assunto, Okarin pergunta se Akari ainda gosta de cream soda, já que aquele lugar faz uma muito boa. Mas justamente quando ele está sendo gentil, o celular dele começa a vibrar com uma ligação. Os olhos de Akari se abrem quando ela vê que o identificador de chamadas diz Rushia Sensei. Ela fica imediatamente desconfiada e se pergunta se há outra mulher envolvida. Ela percebe que mesmo que Okarin esteja solteiro agora, ele é um homem tão maravilhoso que outras mulheres certamente começarão a correr atrás dele em breve. Ela olha para sua irmã mais velha, que só aproveita o clima agradável e jura que precisa juntar Nanako e Okarin o mais rápido possível. Quando terminam, Nanako comenta como o café da manhã estava bom e diz que está animada para ir às compras.
Akari olha para sua irmã mais velha com uma expressão muito séria e diz que só quer que ela seja feliz, porque isso é o mais importante para ela. Nanako dá um sorriso suave e bonito e diz que elas deveriam ser felizes juntas. Ela explica que não quer ser feliz sozinha e quer continuar sorrindo lado a lado com sua irmã. Akari fica tão emocionada com isso que começa a lacrimejar, concordando que sua irmã está completamente certa. Mas então, a energia de Akari volta a 100%. De repente, ela sugere que as duas simplesmente façam o Karin se casar com as duas ao mesmo tempo. Nanako fica completamente chocada e envergonhada com a ideia, mas Akari continua, sugerindo um combo irmãs. Ela diz a Nanako que se as duas pressionarem forte o bastante, o Karin vai acabar cedendo, porque ele é muito bondoso. Akari fica ainda mais empolgada, dizendo que elas precisam lançar um ataque duplo de derretimento de corações para fazê-lo se apaixonar. Nanako ainda está corada e diz que não acha que consegue, mas Akari tenta animá-la, dizendo que onde há vontade, há um caminho. O Karin finalmente volta do banheiro e diz para elas pararem de fazer tanto barulho e não incomodarem os outros clientes. Akari imediatamente pula para abraçá-lo, dizendo o quanto o ama. Nanako tenta agir como a responsável, dizendo para Akari não provocar tanto a sensei delas. O Karin apenas suspira e diz que não vai cair nesse tipo de conversa doce. No entanto, o humor dele muda instantaneamente quando o celular apita novamente com outra notificação. Seu rosto fica completamente pálido e as duas gêmeas percebem imediatamente que algo está errado. Elas perguntam o que aconteceu com muita preocupação. A câmera desce lentamente até o celular, mostrando uma série de mensagens de sua ex-esposa, Messiah. Ela implora para que ele entre em contato para que possam conversar sobre o divórcio, mas então solta uma verdadeira bomba. Ela afirma que estava errada, quer se encontrar para pedir desculpas e diz que, na verdade, quer recomeçar com ele. A cena começa com Mitsuhiko conversando com Nanako. Ele diz que sente muito, mas que precisará sair por um tempo na manhã seguinte, mesmo eles tendo planejado ir às compras. Ele promete que estará livre à tarde, então poderão ir depois. Nanako diz que está tudo bem, mas seu rosto demonstra um pouco de preocupação e hesitação. Na cozinha, Akari fica completamente chocada. Ela pergunta se o Karin realmente vai se encontrar com aquela esposa idiota e quer saber o motivo. Mitsuhiko explica que recebeu uma mensagem de Messiah dizendo que estava errada e queria se encontrar pessoalmente para pedir desculpas e tentar recomeçar. Ele admite que tem agido de forma estranha desde que recebeu essa mensagem. Akari fica furiosa. Ela grita dizendo que isso é um absurdo e chama a esposa de completa idiota por querer voltar depois de ter traído. Nanako entra na conversa dizendo que nunca ouviu falar de alguém tão desrespeitosa. As duas olham para ele com muita preocupação e perguntam se ele realmente está pensando em se reconciliar com ela. Mitsuhiko rapidamente as tranquiliza, dizendo que isso não vai acontecer. Ele explica que seus sentimentos por Messiah acabaram completamente e que ele só vai se encontrar com ela para fazê-la assinar os papéis do divórcio. As gêmeas ficam tão aliviadas que praticamente começam a brilhar. Ainda assim, Nanako se pergunta por que a esposa, justamente agora, quer se reconciliar. Akari diz que a resposta é muito simples. O cara espalhafatoso com quem Messiah traiu provavelmente se cansou dela e a largou. Nanako se surpreende e pergunta se não houve nem um pouco de amor entre eles, mas Akari aponta que a esposa tem uma personalidade horrível e que o amante claramente era uma pessoa superficial. Nanako acha toda a situação nojenta e diz que dá vontade de vomitar. Ela percebe que a esposa só está rastejando de volta para Mitsuhiko porque não tem mais para onde ir. Akari acrescenta que não sente a menor pena de uma mulher tão baixa e diz que se ela estivesse realmente arrependida, teria ido se curvar pessoalmente, em vez de apenas mandar uma mensagem. Mitsuhiko diz às garotas que elas deveriam parar de gastar energia ficando com raiva, porque alguém assim não vale a pena. As gêmeas percebem que ele está certo e se acalmam. Ele então conta que o encontro será às 10 da manhã, no mesmo café que eles visitaram antes. Akari reconhece o lugar imediatamente. As gêmeas tentam pressioná-lo para deixá-las ir junto, mas Mitsuhiko diz que firmemente que não. Ele explica que isso é um problema particular entre ele e a esposa,
e insiste para que elas fiquem em casa. As meninas concordam a contragosto. Enquanto conversam no sofá, Akari diz que se ele precisar de reforços, é só dizer a palavra que ela invade o local com sua carta na manga. Quando Mitsuriko pergunta o que ela quer dizer com isso, ela descreve como um golpe super eficaz capaz de derrotar a esposa infiel de uma só vez. Mitsuriko apenas sorri levemente e diz que só vai pegar a assinatura dos papéis, então duvida que precise de qualquer carta. Na manhã seguinte, Mitsuriko chega ao café. Enquanto entra, ele lembra a si mesmo que não sente o menor resquício de simpatia por Messiah. Diz para si que está ali apenas para conseguir a assinatura e finalmente deixar o passado para trás. Ele avista Messiah sentada e ela olha para ele pedindo desculpas por fazê-lo sair mesmo estando ocupado. Messiah começa dizendo que sente muito por tê-lo traído daquela forma. No entanto, Mitsuriko é completamente frio com ela. Ele diz que o que ela fez foi uma traição direta e que o divórcio é definitivo. Ele entrega os papéis ali mesmo. Messiah tenta se levantar para dar alguma desculpa, mas ele diz firmemente que não está interessado em ouvir nada do que ela tem a dizer. Ela começa a falar ainda mais alto, implorando para que ele o escute. As pessoas no café começam a cochichar e encarar a cena. Mitsuriko lança um olhar afiado e manda que ela se sente, pois está incomodando todos ao redor. Ele precisa repetir 2 vezes até que ela finalmente se sente, parecendo totalmente derrotada. Ele diz para ela se apressar e assinar logo os papéis. Messiah pergunta se eles não podem conversar direito, mas Mitsuriko questiona o que haveria a discutir. Ele menciona o fato inegável de que ela dormiu com outro homem enquanto ainda eram casados. Messiah entra em pânico e tenta dizer que não foi o que parecia, mas nem consegue terminar a frase. Percebendo que suas palavras não estão funcionando, ela muda de estratégia para algo ainda mais manipulador. Ela se aproxima e se senta bem ao lado dele, pedindo perdão e dizendo que quer que eles voltem a ser próximos como antes. Mitsuriko pensa consigo mesmo que agora ela está tentando seduzi-lo. Ele encara com total nojo e pergunta se ela realmente achou que agir de forma doce e submissa seria suficiente para fazê-lo mudar de ideia. Ele diz que acabou e a avisou para não se agarrar mais a ele, diz que ela deveria ir viver feliz com aquele tal de Kisugawa. Mas então, ela solta uma bomba ainda maior. Ela afirma que viver com Kisugawa é impossível, porque naquele dia ela teria sido forçada por ele. Mitsuriko fica completamente chocado e pergunta se ela está dizendo mesmo que foi forçada. Ela volta a falar alto, inventando uma história sobre como Kisugawa teria invadido a casa deles do repente. Mitsuriko manda ela se calar e chama aquilo de uma mentira mal feita. No entanto, Messiah o desafia, perguntando se ele realmente a viu traindo, ou se apenas viu as consequências quando voltou para casa. Mitsuriko pensa consigo mesmo que isso é verdade, ele só viu o que aconteceu depois que entrou. Messiah passa então a agir de forma arrogante. Ela o provoca, dizendo que se ele vai acusá-la de traição, é melhor apresentar provas. Ela sorri com desprezo e diz que sem provas, ele não pode se divorciar dela. Mitsuriko fica claramente frustrado, pensando que Messiah realmente o atingiu onde o dói, já que ele não tinha nenhuma prova física. Mas então, do nada, uma voz grita dizendo que eles já têm a prova. Mitsuriko se vira completamente chocado e encontra Nanako e Akari paradas ali. Confuso, ele pergunta o que elas estão fazendo ali. Akari bisca de forma atrevida e diz que são os reforços. Enquanto isso, uma Nanako muito séria pede desculpas e diz que estavam preocupadas demais com ele para ficar em casa. Messiah perde completamente o controle, exigindo saber quem são aquelas garotas. Akari não se contém nem um pouco, chamando Mizai de velha ridícula e dizendo que não importa quem elas sejam. Ela diz a Mizai que ela é uma adulta patética por trair o marido por diversão e depois tentar mentir e chorar para voltar. Isso faz Mizai entrar em fúria. Ela chama Akari de pirralha e levanta a mão para dar um tapa nela. Mas Mitsuriko é mais rápido. Ele segura o pulso de Mizai no ar e manda ela se sentar, perguntando se ela está mesmo pensando em bater em uma criança. Mizai fica atônita e pergunta se ele está realmente ficando do lado delas em vez do dela.
chegando a questionar se ele gosta mais delas do que dela. Mitsuhiko lança um olhar frio e diz que isso não tem nada a ver com quem ele gosta. Ele afirma que bater em uma criança não é a atitude de um adulto racional. Depois de se certificar de que Akari está bem, o que, por sinal, a faz corar intensamente, as gêmeas vão direto ao assunto. Nanako declara que elas trouxeram a prova. Ela diz a todos que tem o trunfo que mencionaram antes, provas reais de que Mizai traiu. Mizai fica apavorada, perguntando do que elas estão falando. As gêmeas pegam um celular e mostram uma foto de Mizai com outro homem. Nako explica que naquele dia elas estavam no prédio e viram Mizai deixando um homem entrar no apartamento. Mizai tenta uma última mentira desesperada, dizendo que a foto é editada, mas Akari a interrompe na hora, perguntando se ela ainda consegue dizer que é edição depois de ver o vídeo. Ela mostra uma gravação de Mizai sendo muito íntima com o homem no corredor. Mizai começa a gritar, pedindo que parem e que não olhem, completamente humilhada. Nako não demonstra nenhuma piedade. Ela diz que com essas provas podem levá-la ao tribunal, onde ela certamente perderá. Ela ressalta que Mizai terá de pagar uma indenização enorme e pergunta se ela sequer tem condições de arcar com isso. Akari acrescenta que é exatamente por isso que Mizai rastejou de volta até Mitsuhiko desde o início. As gêmeas afirmam que estão prontas para testemunhar no tribunal e perguntam se Mizai ainda pretende continuar mentindo. Finalmente, Mizai desmorona. Ela abaixa a cabeça e diz que sente muito. Ela admite a traição, a deslealdade e as mentiras, dizendo que vai se desculpar por tudo. Em um último ato de desespero, Mizai se ajoelha e implora por perdão. Ela confessa que não tem economias, nunca teve um emprego de verdade e que nem pode voltar para a casa da própria família. Ela olha para Mitsuhiko e pergunta se ele realmente vai abandoná-las. Mitsuhiko olha para ela sem a menor emoção e simplesmente diz: sim. Ele afirma claramente que está abandonando-a porque a odeia. Mitsuhiko diz que não se importa se ela pede desculpas, mente ou tenta fazê-lo se sentir culpado porque ele não vai mudar de ideia. Ele a avisa que se ela continuar se agarrando a ele, levará tudo ao tribunal. Então solta outra bomba. Revela que está gravando tudo o que ela disse desde que chegaram. Mizai entra em pânico, dizendo que gravá-la não é justo e chamando isso de espionagem. Mas Mitsuhiko apenas a chama de mentirosa e pergunta o que parece mais inteligente, ir a julgamento e perder ou assinar os papéis ali mesmo. Sabendo que está encurralada, Mitsuhiko diz que acabou e se despede, virando-se para ir embora. Mas Mizai, ainda mais desesperada, pede para ele esperar e ainda tem a audácia de pedir a divisão dos bens, como o apartamento e os móveis. As gêmeas ficam completamente chocadas com o descaramento dela, olhando-a em total incredulidade. Mitsuhiko nem pisca. Ele ressalta que comprou o apartamento e todos os móveis antes mesmo de se casarem, então ela não tem direito a nada. Ele diz que enviará os pertences pessoais dela, como roupas e maquiagem, para a casa dos pais dela. As gêmeas não escondem o nojo. Akari a chama de lixo humano por tentar arrancar dinheiro do homem que traiu. Nako acrescenta que, como mulher, ela a despreza profundamente e a avisa que nunca mais se aproxime da sensei delas. A cena muda e vemos Mizai deixada para trás no café, completamente quebrada e derrotada, enquanto o trio vai embora. Dá a sensação de que um novo começo finalmente está acontecendo. De volta em casa, enquanto jantam, Mitsuhiko menciona de repente que a empresa de mudanças virá no dia seguinte. As gêmeas ficam completamente surpresas, gritando espantadas sobre a mudança para um novo lugar. Akari pergunta se ele realmente comprou uma casa, mas Mitsuhiko esclarece que apenas alugou um novo lugar. Nanako fica em silêncio por um momento, percebendo que tudo isso faz parte da consideração de Okarin por elas. Ele até pede repetição da comida, dizendo que está deliciosa, o que faz as garotas se sentirem um pouco melhor. Eles discutem o motivo da mudança e Akari aponta que a esposa idiota sabe onde eles moram atualmente.
Ela comenta como seria problemático se ela tentasse invadir o lugar para ocupar o espaço ou extorquir dinheiro. Mitsuhiko admite que não pode descartar a possibilidade de ela aparecer de repente e ficar violenta enquanto ele estiver no trabalho, então mudar-se é a opção mais segura para todos. As garotas ficam claramente tocadas com o quanto ele se preocupa com a segurança delas. O Karin diz a Akari que ela é perceptiva demais, mas ela apenas dá de ombros e sorri. Akari diz que ser tão gentil sempre foi a sua melhor virtude. Nanako tenta conter a irmã, dizendo para ela não se empolgar demais e que uma dama não deve sempre dizer tudo o que percebe. Akari provoca dizendo que a gentileza de Okarin talvez esteja sendo desperdiçada com a irmã, e os três compartilham uma rara e feliz gargalhada juntos. A cena se abre com Nanako dizendo o quanto está realmente feliz por ter ido morar na casa dele. Akari acrescenta que, graças a Okarin, ela finalmente consegue dormir tranquila todas as noites, sem nenhum medo. Ela fica um pouco embaraçada depois de dizer isso e pede para ele esquecer, mas o Karin fica visivelmente emocionado. Nanako agradece por ele tratá-las com tanto respeito, e Okarin responde modestamente que, como a pessoa responsável por elas, ele apenas faz o que lhe parece natural. Akari apenas ri baixinho, percebendo o quanto está ficando genuinamente feliz a cada dia. Mitsuhiko então lembra as garotas de que os carregadores virão amanhã, então elas precisam arrumar suas coisas. Ele explica que comprarão os móveis maiores depois que estiverem instalados. Nanako fica impressionada com o quanto ele planeja tudo. Enquanto as meninas se preparam, Mitsuhiko se afasta para fazer uma ligação difícil. Ele tenta ligar para a mãe das gêmeas, mas não há resposta. Ele deixa uma mensagem de voz se identificando como o antigo professor do cursinho delas e dizendo que precisa conversar sobre as filhas dela. Dá para sentir claramente a frustração dele por a própria mãe delas ser tão difícil de contatar. Pensando nas garotas, Mitsuhiko se diz a si mesmo que não vai abandoná-las, porque de certa forma foram elas que o salvaram quando ele estava no pior momento da sua vida. As gêmeas dizem que querem ajudar com a mudança porque ele sempre tenta fazer tudo sozinho. Sozinho. Nanako pergunta se ele não deixaria que elas carregassem pelo menos um pouquinho do peso. Okarin recusa gentilmente, dizendo que esse tipo de assunto bagunçado e desagradável não é algo que crianças deveriam ter que enfrentar. Ele faz um carinho na cabeça de Nanako e diz para que as duas simplesmente vivam suas vidas livremente, sem preocupações. Então, elas notam uma cama hiper ultra deluxe caríssima sendo embalada. A Akari brinca dizendo o quanto ela parece fofa e macia, e Okarin comenta o quão sem vergonha sua ex-esposa foi por tentar ficar com um item tão caro como se fosse dela. Ele diz que, na verdade, já não precisa de uma cama tão grande assim. A Akari fica curiosa sobre para onde eles estão indo, e ele responde que o novo lugar fica a apenas cerca de 20 minutos de carro. As gêmeas ficam completamente impressionadas ao descobrir que ele tem um carro. Elas questionam se não é meio desperdício ter um carro no centro da cidade, mas logo percebem que Misai provavelmente o usava para seus encontros e compras, mesmo sem nunca ter cozinhado uma única refeição para ele. A Akari fica irritada só de pensar nisso, mas Okarin diz que isso já é passado e que elas devem apenas se apressar e entrar no carro. Em um movimento clássico de irmãs, Akari empurra Nanako de brincadeira para o banco do passageiro para que ela se sente bem ao lado de Okarin. Nanako fica corando intensamente e completamente sem jeito. Ela admite para si mesma que sentar na frente ao lado dele parece exatamente como estar em um encontro de verdade. A cena começa com Akari provocando a irmã, dizendo que Nanako está toda vermelha e que provavelmente desmaiaria quando tivesse um encontro de verdade. Nanako tenta desviar o assunto, sugerindo que Akari deveria sentar no banco da frente. Akari finge que não se importa, mas Nanako a desmascara, dizendo que Akari está tão envergonhada quanto ela com a ideia de sentar ali. Okarin finalmente perde a paciência com a discussão e manda as duas irem juntas para o banco de trás. Enquanto se acomodam, ele as lembra de colocar o cinto de segurança. Akari tenta usar o momento para apelar com um pouco de charme, reclamando que o cinto está apertado demais por causa do peito grande dela.
Okarin nem pisca. Ele apenas diz para ela colocar o cinto mesmo assim, porque não quer que ela se machuque se precisar frear de repente. As meninas percebem que seus truques de sempre simplesmente não funcionam com ele. Nanako comenta que, diferente dos garotos da escola que ficam olhando para elas com olhos infantis e nojentos, a falta de segundas intenções de Okarin é realmente tranquilizadora. Akari concorda, achando que a compostura dele é uma de suas melhores qualidades. Okarin apenas suspira para si mesmo, pensando no quanto elas estão agindo como duas bobas. Claro que Akari não consegue ficar quieta por muito tempo. Ela começa a se mexer e falar alto para chamar atenção, o que faz Nanako repreendê-la por tentar distrair Okarin enquanto ele dirige. Akari ignora, dizendo que Okarin nem está olhando para trás de qualquer jeito. Finalmente, eles chegam ao novo lugar, uma enorme casa de 2 andares. Nanako fica imediatamente preocupada, achando que parece caro demais, mas Akari fica maravilhada com o sucesso de Okarin. Ele explica que, embora a casa seja um pouco antiga, ela foi reformada e é muito confortável. Ele comenta que escolheu aquele lugar específico porque fica perto da sua nova editora e, mais importante ainda, dentro de uma distância que permita que as gêmeas vão de bicicleta para a escola. As meninas ficam profundamente tocadas ao perceber que ele realmente levou as necessidades delas em consideração ao alugar a casa. Nanako agradece de coração e Okarin responde modestamente que, como responsável por elas, cuidar delas é algo natural. Akari fica tão transbordando de felicidade que o abraça por trás, declarando que ele realmente é o melhor. Okarin fica um pouco envergonhado e diz que Akari já não é mais uma criancinha, então não deveria abraçá-lo daquele jeito. Ele diz que ela deveria guardar esse tipo de abraço para o namorado dela, mas Akari provoca de volta, dizendo que ele pode ser apenas o namorado temporário dela por enquanto. Enquanto isso, de volta à antiga editora, tudo está completamente desmoronando. O colega exibido, Kisogawa, está no telefone com a famosa autora Rushia Sensei, em completo pânico. Ele implora para que ela diga que está brincando, mas ela deixa bem claro que não vai mais escrever para o selo deles. Ela afirma que um departamento editorial sem Okarin não tem valor nenhum para ela. A chefe fica por perto, completamente atônita, percebendo o tamanho do erro que cometeu ao deixar Okarin ir embora. A editora-chefe começa a notar que Kisogawa está agindo de forma extremamente suspeita e pergunta se há algum erro ou se ele se meteu em algum tipo de problema. Kisogawa, suando frio, tenta disfarçar, gaguejando que não é nada e insistindo que não há como existir problema algum. Mas assim que vira das costas, seu rosto conta outra história. Ele está em total pânico, pensando no quanto tudo acabou se transformando num desastre desses. Ele percebe que precisa encontrar uma maneira de consertar a situação o mais rápido possível. Em uma tentativa desesperada de fugir do constrangimento, ele anuncia de repente que vai sair um pouco e simplesmente sai correndo. Parece que as consequências das suas ações finalmente começaram a cansá-lo. Então, a cena muda para a famosa autora Rushia Sensei. Ela claramente não está nada satisfeita com a situação atual. Ela comenta bufando que não existe absolutamente nenhuma chance de ela escrever para um lugar que não tenha Okarin como editor. Mesmo sendo uma grande estrela do mundo editorial, sua lealdade é totalmente dele. Ela olha para o horizonte, se perguntando em silêncio se Okarin está bem depois de tudo o que aconteceu. Nossa garota sai, deixando a loira no comando, prometendo que não vai demorar muito. É uma saída rápida, mas dá para sentir que algo grande está prestes a acontecer com essa reunião. Quando Rushia finalmente aparece, ela está absolutamente etérea, com aquela combinação de cabelo branco e olhos vermelhos. Ela parece seriamente uma boneca japonesa viva, irradiando uma aura diferente de tudo. Isso não é uma reunião qualquer. Rushia Kaida é uma autora gigantesca de light novels do trabalho anterior. Vê-la sentada ali, usando um kimono, faz a gente se perguntar qual é a intenção dela. Voltamos no tempo para sua obra de estreia, Sen Maui, que foi uma obra-prima tão grande que ela ainda se gaba disso. O editor se lembra bem, mesmo que o título soasse como se a autora já estivesse morta. A série foi um estouro total, ganhou prêmios,
passou de 10 volumes e ainda recebeu uma adaptação em anime. Ela é um verdadeiro peso pesado da indústria, então tê-la ali é meio surreal. Apesar da fama enorme, ela se porta com total elegância e fala de forma extremamente educada. Dá pra ver que foi muito bem criada, exalando classe e refinamento. Ela foi, de fato, um dos pilares que sustentaram a antiga editora com seus sucessos. Basicamente, ela é realeza nesse ramo, de igual para igual com os grandes nomes. Então surge a grande pergunta: por que uma superestrela como ela iria querer trabalhar com um selo pequeno e recém-criado como o nosso? A conta simplesmente não fecha e precisamos saber o que ela está pensando. Nosso cara é totalmente sincero com ela, explicando que esse novo selo está quebrado e não tem praticamente nenhum orçamento de marketing comparado às grandes editoras. Mal conseguimos colocar livros nas prateleiras, quanto mais impulsionar um best-seller. Ele coloca tudo na mesa, alertando que se juntar a nós é uma aposta enorme, em que até uma lenda poderia fracassar feio. É um movimento arriscado que não faz o menor sentido para alguém no auge da carreira. Ele a encara nos olhos e diz, sem rodeios, que se recusa a ser o motivo de um possível declínio na carreira dela. Ele coloca a reputação dela acima do próprio sucesso, algo raro de se ver. Rushia começa a rir baixinho, divertida com a honestidade brutal dele em comparação com o lixo com o qual ela está acostumada a lidar. Ela claramente está vendo algo nele que os outros não tinham. O editor fica completamente perdido, se perguntando quem exatamente ela está chamando de lixo. A mudança repentina no clima o deixa confuso e um pouco tenso. Ela sorri e confirma que ele é o verdadeiro negócio, porque realmente se importa com o futuro do autor, em vez de apenas correr atrás de lucros rápidos. Acontece que ser uma pessoa decente é o maior diferencial nessa indústria impiedosa. A Kaia então solta seu manifesto, insistindo que autores e fãs são o centro de tudo, enquanto a empresa apenas dá suporte. Ele age quase como um santo, dizendo que é impotente sem os criativos para sustentá-lo. Temos um vislumbre de um mundo ideal onde as vendas não corrompem a arte, mantendo a sagrada trindade, obras, autores e fãs, pura. É tudo sobre conexão autêntica, não apenas vender unidades por dinheiro rápido. Rushia dá uma mordida no lanche e alfineta todos os editores incompetentes por aí que simplesmente não entendem isso. Basicamente, ela está dizendo que a Kaia é diferente das dores de cabeça com as quais ela costuma lidar. Então ela solta uma bomba, com um olhar completamente sério, confessando que se recusa a trabalhar com qualquer outra pessoa além dele. A Kaia fica ali, atônito, provavelmente se perguntando se ouviu direito. Ela percebe na hora como isso soou e começa a voltar atrás desesperadamente para salvar as aparências. Fica toda atrapalhada tentando deixar claro que está falando estritamente de forma profissional, não confessando um amor eterno. A Kaia entra para acalmar a situação, soltando casualmente que também gosta dela, o que faz o coração dela disparar. Ela fica completamente desnorteada naquele kimono, tentando processar a recuperação suave dele. Ele reforça, sem hesitar, garantindo que o próximo livro dela vai ser um sucesso absoluto. Rushia fica tão vermelha que precisa cobrir o rosto. Claramente não está acostumada com alguém acreditando tanto nela assim. Ela fica nas nuvens, com corações literalmente flutuando, curtindo totalmente os elogios. Mas a Kaia traz todo mundo de volta à realidade, lembrando que talento por si só talvez não seja suficiente para vencer o orçamento minúsculo deles. Ele expõe a dura verdade de que nesse mercado é preciso uma adaptação em anime ou um grande projeto multimídia para realmente explodir. Sem esse empurrão, até uma boa história pode acabar enterrada. Ele admite, sendo totalmente sincero, que a operação pequena deles não tem força nenhuma para aprovar um anime, o que poderia travar o impulso dela. Ele morre de medo de puxá-la para baixo, provando mais uma vez que realmente se importa com a carreira dela, acima do próprio sucesso. Rushia corta todo esse discurso e insiste que vai seguir com ele, independentemente dos riscos. Ela afirma que está fazendo essa escolha por ela mesma, como criadora, encerrando o ato de sacrifício dele. Ela dá um sorriso deslumbrante e oficializa a parceria, sem deixar espaço para discussão. A Kaia apenas fica ali parado, percebendo que perdeu oficialmente a batalha para afastá-la. Eles selam o acordo com um aperto de mãos,
E ela ainda deixa no ar que está planejando ficar por aí. Por aqui por muito tempo. Tá tudo fechado e a parceria está oficialmente ativa. Quando ela vai embora, comenta de forma casual para ele esquecer os problemas de orçamento porque grandes notícias estão a caminho. Ela tem aquele olhar de quem sabe que está prestes a quebrar a internet. A Kaya acha que ela só está sendo gentil e tentando animá-lo, completamente sem perceber o que realmente está acontecendo. Mas Russia se afasta com um sorrisinho de canto de boca que diz que ela está segurando todas as cartas e que ele não faz ideia do que vem aí. De repente, o chefe entra em cena sem nenhum controle, gritando que algo gigantesco acabou de acontecer. A Kaya olha para ele como se tivesse enlouquecido, sem entender por que o editor-chefe está agindo desse jeito. Acontece que eles acabaram de fechar um contrato publicitário enorme com uma mega corporação de verdade, o Grupo Qaida. O cérebro de Akaya dá curto-circuito na hora, porque esse nome soa familiar demais. Ele começa a ligar os pontos, percebendo que é o mesmo grupo que controla um banco gigantesco e basicamente manda na economia. Não faz o menor sentido titãs financeiros estarem de olho em um selo indie quebrado. O chefe confirma que é real e diz que eles literalmente apareceram no escritório há poucos minutos. Os dois começam a suar frio, totalmente incapazes de entender por que esses chefões corporativos estão batendo à porta deles. Então, a ficha cai em Akaya como um caminhão. Ele se lembra da Russia Sensei. Instantaneamente liga Kaider Russia ao grupo Qaida e começa a suar por outro motivo. O chefe continua completamente alheio, só empolgado porque uma autora famosa quer escrever para eles. Ele já está pronto para ralar, achando que isso é só um golpe de sorte e não um caso absurdo de nepotismo. Ele se gaba de não deixar o talento dela ser desperdiçado, decidido a fazer isso dar certo. A Kaya fica ali, fazendo ginástica mental, tentando decidir se isso tudo não passa de uma coincidência maluca. Ele pergunta se Russia é o nome verdadeiro dela, rezando para que a resposta seja não. O chefe confirma que é só um pseudônimo, o que faz a Kaya soltar um suspiro de alívio, por alguns segundos. Eles riem da ideia, concordando que uma bilionária escrevendo light novels é um clichê que só existe na ficção. Convencem a si mesmos que não há nenhuma relação, o que é hilário porque o universo adora ironia. Corte para a residência Kaider propriamente dita, uma propriedade gigantesca que grita dinheiro antigo e poder. A negação é forte, mas a placa no portão não está enganando ninguém. A Kaya chega lá e percebe na hora que foi pego em 4K. Ela realmente é a Ares. Ele vê a placa com o nome e congela enquanto ela atravessa tranquilamente o pátio com seu kimono. Antes mesmo de conseguir processar a verdade, um funcionário desesperado o barra. Ele cai de joelhos implorando, gritando que a empresa vai falir sem a ajuda da Russia. Russia o avista à distância e sua expressão fica gelada. Ela sussurra, aquele homem, e o clima muda de constrangedor para perigoso em um instante. O guarda-costas coloca os óculos escuros e estala os punhos, claramente pronto para agir. A Kaya grita por misericórdia, mas o cara não tem nenhuma paciência e está prestes a expulsá-lo do local à força. No momento seguinte, nosso garoto está voando, sendo arremessado como uma boneca de pano. Ele fica olhando para o céu de cabeça para baixo, se perguntando como uma negociação de negócios virou uma luta de WWE. O cara fica estatelado no chão, completamente confuso, enquanto Russia o encara de cima como se fosse lixo. Ela solta um frio, o que você é, que destrói completamente o ego dele. Ela se aproxima, ofendido pelo fato de um editor insignificante ousar falar com ela de forma tão casual. Os olhos dela escurecem e dá para perceber que ela está prestes a acabar com a carreira desse homem ali mesmo. Então tudo faz sentido. O nome Qaida não é coincidência nenhuma, e ele está falando com realeza de verdade. Ele começa a gaguejar, percebendo que acabou de chamar uma bilionária Ares de pirralha. Está jogado no chão, tentando processar que ela pertence ao grupo Qaida. A noção de que está mexendo com o topo do 1% o deixa em choque. Estamos falando de uma família que basicamente controlava a economia e a política do país. Não são apenas ricos, eles são a própria definição de poder.
Ele não consegue entender por que alguém com esse tipo de riqueza geracional estaria ralando como autora de light novels. Para ele não faz menor sentido quando ela poderia estar só vivendo no luxo. Mas então a ganância bate, e ele instantaneamente percebe que isso é seu bilhete dourado para uma vida fácil. Ele acha que se puxar o saco dela agora, pode pegar carona e chegar ao topo. Ele muda de atitude tão rápido que chega a ser vergonhoso, se apresentando com um sorriso falso como se não acabasse de ser jogado longe. Tenta desesperadamente salvar a situação com um pedido de desculpas tardio. Começa a bajulá-la na hora, elogiando sua beleza para tentar ganhar alguns pontos. É doloroso ver ele tentando sair desse desastre no papo. Ele empilha elogios, citando o status e talento dela como um fã obcecado, sem perceber que ela o despreza profundamente. Os olhos dela estão mortos e ela já terminou com essa palhaçada. Ele ri achando que realmente a conquistou, mas Rocha apenas dá uma ordem baixa ao guarda-costas. Ela manda ele fazer isso, e o clima muda instantaneamente. De repente, nosso garoto é lançado no ar pela segunda vez no mesmo dia, gritando quando voa para longe. O guarda-costas claramente não entendeu nada errado. Pago por hora para ouvir a ladainha desse cara. Ele cai com força no chão e imediatamente confere o reflexo do celular, apavorado com a possibilidade de seu precioso rosto ter sido danificado. Mas, antes mesmo de conseguir se recompor, ele ouve uma voz atrás dele. Russia se aproxima e ordena que ele se cale, como se fosse um cachorro de rua latindo alto demais. Ele grita de volta, exigindo saber qual é o problema dela. Perdendo completamente o controle, começa a entrar em pânico, apontando um dedo trêmulo e ameaçando chamar a polícia se ela der mais um passo. Ele está absolutamente aterrorizado, percebendo que não tem poder nenhum ali. Russia o encara com um olhar mais frio imaginável, praticamente desafiando-o a fazer a ligação. Ela não se incomoda nem um pouco com as ameaças dele, tratando-o como uma criança fazendo birra. Diz para ele ligar à vontade, mas avisa para não encostar um dedo sequer no guarda-costas enquanto chora para a polícia. O nível de desrespeito é astronômico. Então ela muda o tom, provocando-o com um olhar inocente enquanto pergunta por que ele está hesitando. Ela está brincando com a presa antes de dar o golpe final. O sujeito cai na provocação e começa a gritar no telefone, exigindo que a polícia venha salvá-lo de uma agressão. Ele está em pânico total, a ponto de provavelmente nem lembrar o próprio nome. Mas a chamada nem sequer completa e a realização começa a se infiltrar. Ele está completamente isolado. Ele encara a tela em choque, sem entender como até um número de emergência está ignorando ele. Russia olha de volta com um sorriso de canto de boca, deixando claro que a influência dos Qaeda chega a lugares que ele sequer consegue imaginar. Subestimá-la foi o último erro que ele cometerá nessa indústria. Ela explica bem devagar, para a mente pequena dele entender. Ele acabou de declarar guerra à neta do chefe da família Qaeda. O grupo Qaeda manda neste país, e ele não passa de um inseto no para-brisa deles. Agora que ele entende o quão ferrado está, ela avisa que ele entrou oficialmente para a lista negra dela. O guarda-costas imponente logo atrás é só a cereja em cima desse desastre completo. Ela começa a listar os crimes dele, e o primeiro é o desrespeito direto ao trabalho dela. Ela o pegou desprezando a obra dela e levou isso para o lado pessoal. Ela o acusa de ter ignorado o manuscrito final da série lendária dela, Senoshi. Dá para ver os suores correndo pelo rosto dele porque ele definitivamente não leu uma única página. Aquele final foi uma obra-prima construída junto com seu editor favorito. E, ainda assim, esse sujeito tratou aquilo como papel descartável. Ignorar sua melhor obra sem dar qualquer retorno foi um tapa enorme na cara. Mas a crítica artística nem chega a ser a pior parte. Os olhos dela ficam completamente vazios quando ela se prepara para revelar o verdadeiro motivo de ele estar acabado. É nesse momento que ele percebe que mexeu com a pessoa errada. Ele tenta se defender, gritando que nunca encostou em ninguém importante para uma Ares rica, mas ela o corta na hora, revelando que ele machucou a única pessoa que realmente importa para ela. Ela o expõe por ter feito Akaya ser demitido, e, de repente, tudo se encaixa.
Isso nunca foi sobre negócios, foi vingança por ter tirado o editor favorito dela do caminho. Ela investigou tudo e sabia que um editor de alto nível como a Kaia jamais pediria demissão por conta própria. Ela enxergou através das mentiras e foi atrás da verdade. E agora chegou a hora do troco. A Kaia foi o único que foi verdadeiro, tratando-a como uma criadora de verdade e não apenas como uma herdeira rica, fruto de nepotismo. Ele respeitava a arte, não o status. E é por isso que ele é o GOAT. Esse nível de respeito genuíno foi diferente de tudo, fazendo-a se sentir vista como artista de verdade pela primeira vez. Ela até cora só de lembrar como ele valorizava o talento dela acima do sobrenome da família. Mas o palhaço parado à frente dela estragou tudo com suas manobras sujas, forçando a Kaia a sair da empresa. Ela sabe exatamente o que aconteceu e deixa bem claro que as intrigas dele são a razão de toda essa bagunça. Ela o atinge com a rejeição mais fria possível, mandando-o desaparecer porque ele é lixo absoluto. Não há a menor chance de ela mover um dedo por ele ou por essa empresa nunca mais. E, para garantir que ele esteja completamente acabado, ela promete relatar todo esse incidente diretamente ao avô dela. O peso total do Império Qaeda está prestes a cair sobre a cabeça dele. Agora ele está desesperado, estendendo a mão e implorando como se a vida dependesse disso, e provavelmente depende. Ele se oferece para se ajoelhar e fazer qualquer coisa só para impedir a destruição inevitável que vem em sua direção. Ele tenta falar de fatos e argumentos, mas ela corta isso imediatamente, porque não precisa das desculpas inúteis dele. A Kaia se foi por causa dele, e essa é a única verdade que importa. Os olhos dela ficam completamente sem luz quando ela diz para ele gravar esse fato no cérebro para sempre. Esse é o rosto de uma mulher que guarda rancor, e ele nunca vai esquecer esse L gigantesco. Ela vira as costas para ele de vez, ordenando que suma antes que as coisas fiquem ainda piores. Ele está oficialmente exilado, e a ponte não foi só queimada, foi detonada.